segundo episódio da série especial sobre o julgamento de Jair Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal, o foco não está no réu, mas no ministro Alexandre de Moraes, que conduz parte do processo. Os repórteres João Rosa e Pedro Nascimento mostram como a atuação do magistrado virou alvo de críticas da defesa e até de articulações internacionais. No segundo episódio da nossa série sobre o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, que começa no dia 2 de setembro, na primeira turma do Supremo Tribunal Federal, um personagem ganha destaque. E não é o réu, mas sim o juiz. A atuação do ministro Alexandre de Moraes e as críticas que ele despertou em quem defende o ex-presidente. Moraes é relator não de um, mas de vários inquéritos que envolvem o ex-presidente Bolsonaro. O das fake news, o dos atos antidemocráticos, o das chamadas milícias digitais, a apuração sobre os casos que envolvem os ataques do dia 8 de janeiro e, claro, a investigação sobre a suposta tentativa de golpe de Estado, processo no qual Bolsonaro é réu. Entre embates e acusações por parte do ex-presidente, Moraes tomou, nesse mês de agosto, uma das medidas mais duras já aplicadas contra Bolsonaro: a apreensão de seu passaporte, a proibição de contato com investigados, a restrição do uso das redes sociais e também uma prisão domiciliar. O pano de fundo nisso tudo tem sido a articulação feita pelo filho de Jair Bolsonaro, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, que desde fevereiro deixou o país e tem se aproximado de autoridades americanas para denunciar a atuação de Moraes, homem responsável por julgar o seu pai. Ele, os advogados e quem defende o ex-presidente acusam o ministro de aplicar punições antes do julgamento. Esse comportamento, inclusive, foi usado para evocar a Lei Magnitsky contra Moraes, uma legislação americana que prevê sanções a autoridades acusadas de violar direitos fundamentais. Dos Estados Unidos, Eduardo participou ontem de uma audiência na Câmara dos Deputados, onde deixou claro que as críticas contra o juiz vão além das jurídicas, também são políticas. Mas o Alexandre de Moraes, ele tem esse desejo de se mostrar uma pessoa má, para assim ter o respeito dos outros, através da intimidação. É por isso que eu nem exagero quando eu coloquei no meu Twitter, que foi incluso num dos inquéritos, quando eu chamo de gangster, porque essa é uma prática de um mafioso, de um gangster. Além do posicionamento de quem defende o ex-presidente, eu também falei com o especialista e professor de Direito Penal, Tedney Moreira, que tem uma visão um pouco diferente. Em que pese estarmos diante de um fato inédito na história do Poder Judiciário brasileiro, de termos uma ação desta monta em tramitação no Supremo Tribunal Federal, que tem como possíveis vítimas, do que seria um golpe de Estado, como sendo um dos próprios ministros em julgamento. Então, a gente tem, de fato, uma situação que vai demandar do Judiciário uma cautela excessiva com a observância das garantias processuais e de todos os direitos da defesa técnica, para que, enfim, não haja qualquer tipo de questionamento a respeito da sua imparcialidade. Como eu mencionei, até o momento não me parece ser este o caso, tendo em vista a observância de todas as regras do devido processo legal. Assim, o embate entre Moraes e Bolsonaro se tornou um dos pontos centrais desse julgamento histórico e que pode redefinir o papel de ex-presidentes diante da justiça. Amanhã a gente volta ao processo em julgamento e detalha quais são as provas da justiça que colocam Bolsonaro em um papel central da suposta tentativa de golpe e como essas provas são contestadas pelo ex-presidente. De Brasília, Pedro Nascimento. Dia a dia da política.